Olá, natural de Cambará do Sul. Ele é casado com a dona Vânia Terezinha, pai da Vanessa, da Caroline, do Rômulo e do Yuri. Ele é professor, foi meu professor, inclusive lá no Grande Vila Lobos. Hoje tenho a satisfação de receber o professor José. Ele é o José Gelcio Arnold, mas para mim é só o professor José. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito obrigado, Jairo. É um prazer imenso estar aqui com vocês aqui, da TV do Vale. E gostaria de agradecer já de antemão pela chance, pela oportunidade de apresentar a minha história de vida, que eu imagino seja interessante em relação àquilo que nós fazemos, que é educar jovens, adolescentes, crianças para o futuro. Sem dúvida, né, professor? Sabe que eu estava brincando aqui fora do ar, dizendo, poxa, se eu errar o português eu estou ferrado, porque o professor José foi meu professor de português. E não só o professor de português no Vila Lobos, foi meu professor de datilografia. Isso já demonstra uma certa idade, tá vendo? A gurizada nem sabe mais o que é datilografia, né, professor? Faz tempo. Exatamente. Pô, tinha, eu acho que uns 13 anos, 14 anos, quando eu fiz o curso contigo lá. É verdade. Professor, justamente voltar cronologicamente no tempo, hein? Relembrando infância, adolescência, o senhor é natural de Cambará do Sul, lá nos campos de cima da serra, onde tem os canyons lá, né? O senhor morou lá até que idade? Eu estive lá na minha primeira infância, com a minha família, até os 4 anos. Sim. De lá nós migramos para Novo Hamburgo. Já vieram aqui para a região do Vale. Viemos para a região do Vale. De Novo Hamburgo a família foi residir em Esteio. Sim. Em Esteio ficamos aí muitos anos, né, em função do estudo e do trabalho. Aos 19 anos eu já tinha o meu ensino médio terminado e precisava trabalhar, mas também dentro de um projeto de vida eu queria muito estudar. Sim. Bom, a Unicinos para mim na época era inviável porque meu salário não comportava, Claro. né? Aí eu fiz um cursinho pré-vestibular em Porto Alegre. Só como curiosidade, nessa época o senhor trabalhava em que área? Eu trabalhava na antiga Sanrig, em Esteio, Sim. na seção do pessoal, que seria Olha o só. RH Sim, hoje. sim. Né? Eu era encarregado das admissões e demissões de funcionários. Fazia a parte boa e a ruim. A parte boa e a ruim. Às vezes tinha que demitir um pai de família, isso me doía muito. Acredito. Realmente. Né? Bom, mas então aos 19 anos eu cheguei para a mãe, para os meus pais e disse, olha, eu gostaria de continuar meus estudos, porque eu pensava assim, eu cheguei aqui no final do ensino médio, eu fiz meu ensino médio no colégio Santo Inácio, comecei no Santo Inácio, em Salvador do Sul, dos jesuítas. Olha só. Fui seminarista, portanto, e terminei o meu ensino médio no Colégio Catarinense em Florianópolis. Nossa! Tá? Inclusive, o padre Marcelo Aquino, reitor da Unicinos, foi meu colega de aula no Colégio Catarinense em Florianópolis. Né? Então, mas terminado o meu ensino médio lá em Florianópolis, realmente pensando sobre a vocação de sacerdote católico, eu cheguei à conclusão que não era bem a minha vocação. Por quê? Eu sempre imaginava que o padre católico, assim como o pastor evangélico, luterano, Sim. o padre católico devesse casar. Ao menos tivesse a liberdade de constituir família. Esse era o meu pensamento. E aí eu disse para o nosso orientador espiritual, olha padre, eu tenho esse pensamento, eu acho que deve haver a liberdade de casar ou não. Claro, ele contra-argumentou, mas devido a isso eu acabei não seguindo a vocação sacerdotal. Sim. E fui morar com os meus pais em Esteio. E nessa época eu cheguei para a mãe e disse, olha mãe, eu não posso ficar parado no meio do caminho aqui. Eu quero atravessar a ponte. Eu cheguei até a metade da ponte, então eu não posso ficar parado, eu tenho que atravessar a ponte para chegar do outro lado. E eu vou continuar a estudar. A mãe disse, olha, nós somos
operários, o teu pai trabalha na fábrica, eu trabalho numa outra fábrica, nós não temos como sustentar um curso superior. Aí eu disse, não, isso aí deixa por minha conta, que eu vou trabalhar num banco, o banco era só à tarde, e de manhã eu vou estudar na universidade em Porto Alegre. Foi o que eu fiz. Então, formei-me professor de português. Pela URGS? Pela Universidade Federal, né? Sou cria da URGS, né? Lá o ensino era gratuito, claro. Mas mesmo assim eu tinha que prover a minha sobrevivência. Sem dúvida, né? E aí eu trabalhei no Bamerindos, a primeira agência que veio do Paraná para cá. Depois o Bamerindos ficou sendo HSBC. Exato. Né? Bom, então, trabalhei nessa agência do Bamerindos à tarde e estudava de manhã na Universidade Federal, lá no Parque da Redenção, lá, né, próximo ao centro ali de Porto Alegre. Bom, formei-me, fui trabalhar em Alegrete, onde eu achei vaga, né, para trabalhar. Foi lá para o sul do estado. Lá para o sul do estado, comecei a minha carreira de professor lá no Alegrete, né? Fiz muitos amigos lá na época, professores, né? Inclusive... Residiu lá na fronteira. Residi na fronteira, né? Trabalhei na Universidade de Alegrete como professor de latim, né? Fui professor de latim, uma época lá, e trabalhei numa escola que na época era um projeto do governo, era um convênio do governo com os Estados Unidos, o famoso MEC-USAID, né? Numa escola polivalente, lá no interior, lá numa vila um pouco longe do centro, a Vila Kennedy, lá em Alegrete. Sim. Lá eu comecei a minha vida profissional. Bom, na época, além de professor, eu tinha assim... também momentos de invenção, né, de inventor, né, de professor pardal, como se diz, né? Então lá eu idealizei um memorizador do teclado da máquina de escrever. Só que aquele memorizador ele era coletivo, né, na frente, num painel luminoso, e os alunos ficavam numa máquina convencional, uma máquina de escrever convencional, e ficavam lá acompanhando os exercícios do painel que o instrutor ia fazendo. Mas aquilo me disse, puxa vida, isso aqui é um invento meio de português, assim, né? Porque tinha que ter um instrutor ali, digitando, né, exaustivamente, e os outros acompanhando. Eu digo, vou pegar esse memorizador coletivo e vou colocar na máquina de escrever individualizado. Foi o que eu fiz. Aí foi uma... Eu sei bem como foi isso. Exatamente. Tu passaste pelo memorizador, exatamente, né? E aí, a gente não esquece mais, era um memorizador mesmo. Memorizador, assim. Aí levei 5 anos indo, assim, semanalmente de Esteio a Porto Alegre, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, para tentar conseguir a patente de funcionamento, de registro do memorizador do teclado. Sim. Bom, ao cabo de 5 anos, eu fui, eu acho que, não diria semanalmente, mas a todos os 15 dias eu ia a Porto Alegre, fui 3 vezes ao INPI do Rio de Janeiro, lá que é a matriz do Instituto Nacional no Rio de Janeiro, para conseguir a tal patente de funcionamento e tal. Aí no final de 5 anos me disseram que tinha um invento semelhante nos Estados Unidos. E aí eu não consegui. Mas mesmo assim eu fui adiante construir, né? Construí, eu acho que 6 memorizadores, né? A próprias custas, ninguém me ajudou, né? Tive que vender uma casa em Canoas para construir... O senhor investiu na ideia, literalmente. Investi na ideia. Aí funcionei lá em Canoas, onde de Alegrete nós viemos para Canoas. Lá no fundo da casa, uma garagem eu transformei em sala de aula, e lá nós tínhamos então os memorizadores e algumas máquinas que vinham depois da memorização, né?
E assim, foi uma... Claro que nessa época, né, professor, até para o pessoal Sim. entender, já existia computador, só que o computador era muito caro e o acesso era restrito a grandes empresas praticamente, só, né? Exatamente. Então por isso que a datilografia e daí esse seu invento vieram a contribuir para o pessoal aprender. Dentro da digitação, Exato. exatamente, na informática, exatamente. Mas assim, foi uma odisseia atrás da possibilidade de conseguir um financiamento para construir os memorizadores na época. Aí um engenheiro conhecido nosso da Varig, ele me ajudou a construir, não me cobrou nada pelos projetos lá, aí nós fizemos, eu em casa, ao lado da sala de aula, construí um laboratório onde eu montava os memorizadores e consertava os memorizadores que estavam ali em fase inicial. Mas assim, o que me causa espécie hoje de admiração, que hoje ainda o inventor, o criador de tecnologia, ele não tem apoio governamental. É incrível. E isso é terrível porque em qualquer país desenvolvido, no Canadá, por exemplo, um projeto de alguém é apresentado ao governo, o governo analisa. Se o projeto é interessante, é viável, o governo financia. Então, na verdade, em qualquer país hoje adiantado, assim, minimamente desenvolvido, a criação de tecnologia é uma coisa importante que, infelizmente, no Brasil ainda não nos alertamos para isso. Porque nós chegamos lá e importamos tudo de fora. Por quê? Os automóveis, por exemplo, a indústria automobilística, ela é toda estrangeira, não tem um carro nacional. Quer dizer, o engenheiro Gurgel, anos atrás, paulista, tentou criar o Gurgel, o BR-800, o Gurgelzinho, depois veio o Carajás, vieram outros carros da marca do engenheiro Gurgel, mas infelizmente ele não teve continuidade porque não teve ajuda do governo para desenvolver o carro que era genuinamente nacional. E hoje nós importamos toda essa tecnologia de fora. Não adianta nós termos montadoras no Brasil. Montadora é uma montadora, a tecnologia é de fora. É verdade. Então nós temos que ter tecnologia nacional. E, por favor, a capacidade dos engenheiros brasileiros é muito boa, a formação é ótima. Só falta, então, criar uma tecnologia genuinamente nacional, e não importar tudo de fora. Sem dúvida. E no segundo bloco, o professor vai contar um pouquinho dessa trajetória, olha, ensinando alguns mil alunos aí nessa trajetória toda de vida, quantos e quantos passaram pelo professor José. Além disso, lógico, falar um pouquinho do momento atual, o que o professor José está fazendo e, lógico, os projetos para o futuro. Vamos ao intervalo para Funny Feelings, já voltamos.